Mudar o nome da Não, tua. não, não, nunca falei isso. Never. Aham, Nunca. tá bom. Antes de você começar, você mudou a foto do grupo do WhatsApp de 3 para meia dúzia? Não, é porque assim, tava. Aquela foto era um print desse símbolo aqui com um monte de bolinha atrás. Porque eu não sabia como importar esse símbolo aqui. Daí eu aprendi a fazer a logo certinha, sem bolinha atrás. Aí eu peguei a logo certinha, menor, né? Pra não ficar encostando na borda da foto. E coloquei lá. Boa, É isso. boa. Pode começar? Puedo. Puede. Então, bom dia pra vocês todos. Hoje eu vou falar sobre dois livros. O primeiro é Um Cristo Cigano, que é da lista da FUVEST, e depois a Vida Não é Útil, da lista da Unicamp. Começando pelo O Cristo Cigano, eu decidi falar um pouquinho sobre a autora. Que nem eu falei na última vez, quando eu fiz a apresentação do Balada de Amor ao Vento, tem vezes que a apresentação do autor não é tão especial assim. Geralmente a obra, se ela for muito boa ou tiver alguma qualidade essencial, essa qualidade naturalmente não vem do autor, a não ser que ele seja um gênio. No caso da Sofia de Mello Brenner Anderson, é importante apresentar a autora porque esse poema na verdade difere do que ela costuma, do, da característica da obra dela. Ela foi uma poetisa portuguesa. Alguns críticos dizem que ela foi a melhor poetisa, ou seja, a melhor autora mulher de poemas da segunda metade do século XX. Ela, ela era bastante culta, fazia várias referências clássicas, inclusive na grafia das palavras. Às vezes ela utilizava grafias que já tinham caído, já estavam em desuso, tanto por estética ou por vontade só. É, por ser portuguesa, ela tinha muita influência do Fernando Pessoa. Então, a influência na composição de uma voz mais introspectiva, mais contemplativa, é, e também mais ligada à natureza. Acho que, inspirado por Fernando Pessoa, é uma coisa meio generalista de dizer, ou então talvez pode confundir, porque você pode achar que eu estou falando do ortônimo, né? Mas então, se vocês quisessem algo mais específico, acho que dá pra dizer que ela se inspirou muito no Alberto Caeiro. Sobre o Cristo Cigano, ele é um livro composto por 12 poemas, ou 12 poemas bem curtinhos, e que dos quais 11 contam uma narrativa, e o primeiro, que é o que eu coloquei um pontinho ali em cima, é um poema introdutório, basicamente, sobre um tema que vai aparecer durante a narrativa, basicamente. É... Bom, depois eu volto nesse slide aqui. Sobre o livro. Ele foi publicado em 1961, que nem eu falei, é uma narrativa só, é, dividida em alguns poemas. Cada poema conta um pedaço da narrativa e se você ler na ordem de 1 para 11, você vai ler a narrativa inteira. O que acontece é que esse livro, o Cristo Cigano, que nem eu falei, ele difere das características gerais da obra da Sofia de Mello Brenner. Por quê? Ela, ela costumava, na, na sua poesia no geral, falar de coisas bonitas e positivas. Então falava de amor, falava da beleza, da contemplação da beleza, contemplação da natureza. Ela gostava de fazer muita metáfora com o mar também. Gostava de falar de coisas bonitas, no geral. Coisas pra cima, positivas, claras, enfim. Só que o Cristo Cigano é o contrário, né? É um texto que vai ter no final um assassinato e vai terminar num personagem tendo um, uma tristeza profunda por ter que fazer o que ele vai fazer. É interessante também saber a história do livro. Acho que todo mundo vocês já viram, né, na hora que vocês foram ler. Mas basicamente ela ouviu uma história, um- uma lenda sevilhana de um
do poeta brasileiro João Cabral de Melo Neto, que foi o cara que escreveu Morte, Vida e Severina. Ele, ele era tido no Brasil como poeta engenheiro. Ele pertenceu à geração de 45 do modernismo brasileiro. E poeta engenheiro é porque ele fazia os poemas em que cada palavra era pensada para significar alguma coisa certa dentro do poema, e nada estava ali só por puro impulso do autor de expressar algum sentimento mais momentâneo. Tudo era premeditado, calculado, entre aspas, e inclusive ele seguia muita métrica. É uma característica que também não vai ser só dele, né? Você vai ter outros poetas que vão retomar formas clássicas nessa geração modernista, tipo o soneto, e vão manter uma métrica certinha. No caso do João de Melo Neto, ele faz essa métrica por, sei lá, 300, 400 versos, né? Num poema só. O João Cabral de Melo Neto, ele inspirou a, a Sofia de duas maneiras. Tanto no conteúdo da obra, apesar, tanto no conteúdo da obra, porque ele contou pra ela a lenda que ela vai querer escrever sobre, esses poemas que ela escreve sobre essa lenda que ele conta pra ela quando eles se encontram em Sevilha, na Espanha, como na forma. Porque, como eu falei, ele é tido como um poeta engenheiro, mas não por fazer poesia. É importante não confundir, acho que vocês não confundiriam, mas é, é importante não confundir ele de poeta engenheiro com concretista. É, por quê? O poema dele, ele só era pensado, não era estruturado de maneira pensada. Não era aqueles poemas em que a palavra ia se movimentando pela folha, ia fazer círculo, ia daqui pra lá. Era só as palavras sendo pensadas, não a forma do poema. E ele influencia a Sofia nesse quesito, de seguir uma certa métrica, uma certa contenção no uso das palavras e fazer um poema que consegue expressar bastante usando menos palavras. Inclusive o traço que eu acho que ele herdou da segunda geração modernista brasileira, que dá pra ver muito numa fala do Graciliano Ramos, que ele diz que a palavra foi feita para dizer e não para florear. Alguma coisa assim que ele diz. Sobre a história, então, que João conta pra ela na Sevilha, é a história de um cigano. Na verdade, eu não sei se dá pra dizer que o escultor, que essa pessoa é cigana, mas enfim. É a história de um escultor que ele recebe um trabalho de esculpir o rosto de Jesus na hora da morte, só que não o rosto de Jesus morto, não, o rosto de Jesus na hora que ele estava indo da vida para a morte, nessa transição, no limiar. E só que ele não sabia exatamente como retratar esse rosto, então ele fica num dilema, porque ele precisa ver a morte de alguma maneira para poder se inspirar e saber como fazer, como esculpir esse rosto, né? E aí ele pensa, ou eu mato alguém, ou eu espero alguém morrer e eu vejo a pessoa morrer, né? Aí, aqui é a história. No primeiro poema, a palavra faca, tem uma coisa legal, mas eu vou falar depois, então eu vou só pra narrativa mesmo. Primeiro começa com o Escultor e a Tarde, que é basicamente uma descrição do de uma vida feliz e alegre, em que tudo dava certo, basicamente. E essa sim era basicamente como se fosse a poesia normal da Sofia de Mello Brenner. É uma descrição de uma natureza feliz, que dá frutos para uma pessoa feliz, que não tem muitos problemas, enfim. Depois desse poema, ele vai pro segundo, que é o destino, que é descrito como uma porta que se abre e nessa porta, atrás dessa porta, aliás, tá um grupo de pessoas que encarregam esse sujeito, o escultor, de fazer essa imagem de Jesus na hora da morte. Daí, no 3 e no quarto, no terceiro e no quarto poema, terceiro e quarto poemas, ele vai buscar uma imagem que, que possa trazer para ele essa inspiração que deve ser perfeita, porque ele vai fazer uma imagem de um, de um ser com o qual não se pode brincar, ele tem que fazer uma coisa perfeita.
no caso Jesus, né? E então ele vai pro campo, ele diz que ele procura o rosto ou o retrato da morte, ou seja, ou ele quer ver a morte acontecendo ou uma morte que já aconteceu para ele poder sentir alguma coisa, mas ele não acha nem o rosto nem o retrato. E a única chance que ele, as únicas chances que ele tem de achar essa morte é quando passa um caixão na rua, mas ele não gosta de ver isso, ou então quando as velas se apagam e tal, mas ele também não vê, sei lá. E aí no quarto ele encontra a morte. Na verdade não encontra a morte, ele vai à noite para perto de um rio, e justo na beira desse rio tem um cigano se despindo para tomar banho no rio. E aí é um cigano com a pele bem escura, e ela descreve como a lua brilha na sua pele. E ele vê o cigano se despindo e meio que se apaixona pelo cigano. Tanto que o próximo poema se chama Amor. O personagem, então, o escultor, apaixonado pela perfeição do corpo do cigano e pela perfeição da, do rosto do cigano, diz inclusive que a única geometria para ela é o rosto dele só, porque nada mais é tão belo como o rosto do cigano. Só que aí ela percebe que na verdade o que ela fez foi encontrar a imagem da morte que ela precisava. Porque se teoricamente Jesus era perfeito, mais belo e tudo mais, então ela deveria matar quem ela achasse mais belo para conseguir cumprir esse papel. E nesse caso era o cigano ela não, pelo qual ele tinha se apaixonado. Então, ela esse cara fica meio meio triste, solitário, mas enfim vai atrás dele e finalmente no poema 8 ele mata o cigano. Canção de Matar. É curioso porque na Canção de Matar justamente você tem um poema que tem 3 versos descrevendo o assassinato. É muito rápido. E que nem eu falei, uma poesia que ela tenta ser muito sintética e rápida, talvez. Mas não rápida só para acabar de uma vez. Rápida porque ela tenta transmitir a sensação de uma ação rápida por meio de um poema curto, mas que também tem a capacidade de, de ferir, digamos assim, tão profundamente quanto o ato de matar o personagem que ela descreve. Depois, a morte o cigano morre, ela consegue ver esse rosto, esculpe e tal, e ela descreve como o rosto de Jesus meio que se transfigura com o do cigano, e ela consegue, esse cara consegue esculpir finalmente. Depois tem o poema final, que é um poema que eu não tenho certeza se eu entendi direito, mas depois eu mostro aqui pra vocês o que acontece, e é basicamente isso, a narrativa da história. Sobre a palavra... Ah, não, depois eu volto nisso. Aqui tem uma um contraste, dá pra ver aqui, da obra da Sofia e o Cristo Cigano. Ela, eu acho que vocês também devem ter lido isso, se vocês leram em PDF, ou viram alguma coisa na internet, mas a Sofia ela não quis colocar o Cristo Cigano dentro da sua obra completa, quando foi organizado a primeira vez, a segunda vez. Ela dizia que o Cristo Cigano diferia muito do jeito como ela escrevia e parecia que era algo estranho à sua produção. Então ela não queria pôr de primeira assim. Mas aí a filha dela foi lá e meio que convenceu a Sofia a colocar. E aí ela colocou o Cristo Cigano na obra completa depois. Já bem um pouquinho antes da morte dela. O primeiro poema chama Apolo Muságita. No nome original não tem acento, mas a palavra em português deveria ter acento, né? Eu vou falar como se tivesse acento. Muságita é aquele que conduz as musas. E o Apolo justamente era alguém através do qual você chegava a alguma musa específica. Que nem eu falei, ela fazia bastante referência clássica, né? Eu peguei esse poema justamente por conta do título que fazia referência a um tema clássico. Ela diz assim: Eras o primeiro dia inteiro e puro, banhando os horizontes de louvor. Eras o espírito a falar em cada linha, eras a madrugada de flor. Entre a brisa marinha, eras uma vela bebendo o vento dos espaços,
Eras o gesto luminoso de dois braços, abertos sem limite. Eras a pureza e a força do mar, eras o conhecimento pelo amor. Sonho e presença de uma vida florindo, possuída e suspensa. Eras a medida suprema, o cânon eterno, erguido puro, perfeito e harmonioso, no coração da vida e para além da vida, no coração dos ritmos secretos. Assim, eras está conjugando uma segunda pessoa que é o tu. E com que ela está dialogando nesse poema, né? Dá pra gente entender muitas coisas, mas eu prefiro dizer que ela está falando do Apolo. E é um poema para o Apolo, que seria uma referência quase que pagã para uma pessoa que nem ela, que veio de uma família cristã, bem, bem cristã, na verdade, e da elite. O segundo poema, que é o Amor dentro do Cristo Cigano, né? É um poema em que o personagem, o escultor, ele meio que fica triste por amar aquele cigano que ele vai matar, mas quando ele descreve, que nem eu falei, a geometria e a perfeição que aquela forma tem pra ele. E diz assim, ela, né? Não há para mim outro amor, nem tardes limpas. A minha própria vida a desertei. Só existe o teu rosto, geometria clara, que sem descanso esculpirei. E noite, um dia sem fim, me afundarei. Ela. O personagem, então, aqui dá pra ver que é um personagem que se apaixona por um cigano, mas ele tem que lidar com essa perda, que no caso é a noite em que ele se afundará, a noite que ele vai matar o cigano, tem que lidar com essa perda que ele mesmo vai provocar. Daí vocês conseguem ver a diferença, né? O Apolo Musagita tem. Eras a pureza e força do mar. O conhecimento pelo amor, uma coisa luminosa, harmoniosa, pura, não sei o que. E o outro, eu te amo, mas eu vou te matar. Entendeu? É mais pra baixo. Sobre a palavra faca. Agora sim, poema, que é introdutório do Cristo Cigano, ele diz o seguinte: a palavra faca, de uso universal, a tornou tão agudo o poeta João Cabral, que agora ela aparece azul e afiada no gume do poema, atravessando a história por João Cabral contada. Existem algumas interpretações sobre o que ela, para essa palavra faca, que ela diz. Essa é uma característica possivelmente negativa de um poema muito sintético, como o da Sofia de Mello Breiner, porque como ele é muito curto, você não tem muito espaço para se apoiar e entender o que ela está querendo dizer. Mas Denis Oliveira, por exemplo, disse uma vez que não importa o que o autor está querendo dizer, porque se ele for um autor bom, ele vai conseguir transmitir aquilo que ele quer dizer. Então, um autor que faz um poema bom, ou pelo menos um poema que você tem que entender, transmite claramente o que ele quer dizer. Se não está claro, você pode entender o que você quiser, basicamente. Mas eu tentei me apoiar em coisas externas do poema que fizesse sentido com o poema. No caso, o João Cabral de Melo Neto, ele usa bastante a simbologia da faca nos seus poemas. Ele tem inclusive um livro chamado Escola das Facas e um poema gigantesco, muito grande, chamado Uma Faca Só Lâmina, ou a necessidade das ideias fixas, acho que é alguma coisa assim, que é um texto que ele são textos, né, que ele fala sobre como a palavra faca, literalmente, tem uma simbologia muito boa para ser utilizada no contexto de poemas. No caso da faca só lâmina, é um texto que ele fala sobre a incompletude humana, de como a gente sempre vai ver alguma coisa faltando, vai sempre estar inconformado, e como a gente também tem uma coisa faltando. Então, tem uma parte do poema que ele vai falar sobre a definição de faca, e na hora que ele vai comparar a faca com alguma outra coisa, ele coloca só metade das palavras, porque o resto está faltando, assim como a pessoa que fala, né? Essa coisa. É uma coisa muito doida, mas ele gostava bastante de faca, né? Eu só lembrar isso. E nesse caso aqui, ela tá falando que a palavra faca de uso universal, a palavra faca normal, que a gente usa faca normal, o João Cabral
trabalhou tanto nos poemas dele, deu tantos significados poéticos para a faca, que agora ela aparece azul e afiada no gume do poema. Ou seja, o João Cabral, ele trabalhou tanto os significados possíveis da palavra faca, que agora é inevitável para Sofia utilizar essa simbologia dentro do seu poema, dos seus poemas. Tá, é isso. Aí, um dos significados que a gente pode entender, a palavra faca, com hífen, seria uma metáfora pro poema que ela escreve talhando o poema, que nem eu falei. E esse movimento de talhar um poema, deixar ele perfeito, certinho, dentro, no caso dela, das redondilhas menores, ela vai tentar fazer redondilhas menores na maior parte do tempo, mas às vezes não encaixa. Mas redondilha menor são com 5 sílabas poéticas, né? Às vezes tem 6, às vezes tem 7, mas ela vai tentar fazer com 5. A palavra faca seria essa descrição, possivelmente, do fazer poético da Sofia. Dá pra gente entender pela ótica do parnasianismo, inclusive daquele poema do Olavo Bilac que ele fala ele compara o poeta com o ourives, que vai lá talhando certinho, bonitinho, até ficar perfeito. Ou então a gente pode entender a faca só como um caso de polissemia, né? Porque a palavra faca tanto simboliza a, a faca normal que a gente usa para comer, como pode indicar a faca do, do cigano, meu Deus, do escultor que mata o cigano. E aí por isso que essa faca vai aparecer azul e afiada no gume do poema. Porque essa história vai ser atravessada pela necessidade desse cara matar alguém. Então a faca, mesmo nos momentos mais felizes, você já tá pensando na faca porque ele vai ter que matar alguém. Então essa simbologia alcança a pessoa desde o começo do poema, mesmo antes dele matar alguém usando essa faca. Mas é isso, eu acho que são esses dois possíveis significados. Agora, sim, sobre o livro. Tem. Cadê? Isso aqui mesmo. Tem duas características que eu achei interessante que talvez sejam cobradas, porque o resto é só por interpretação e eu acho que nenhuma prova ia pedir um nível tão profundo de interpretação. Então, os dois pontos principais que eu achei, e que eu também vi lá no site da professora Bernadette, era a questão da dualidade barroca. Tem algumas situações em que ela descreve duas situações opostas, fazendo antítese, né? E ou antítese clara no poema, tipo, com duas palavras assim claras, ou de ideias, assim, mais ou menos. Tem, por exemplo, o momento em que ele sai de uma vida muito bela, uma vida em que tudo dava certo, as coisas nas suas mãos se multiplicavam, que nem ela diz, pra ter que matar alguém. Então, tem, tem essa trecho que eu separei. O que foi antigamente manhã limpa é hoje busca desesperada. O que foi antigamente um tempo bom que ele não se preocupava com nada é hoje uma busca desesperada pela morte e uma busca por ter que matar alguém. Ou seja, tem uma dualidade bem clara, né? E também tem uma possível crítica ao período da ditadura salazarista, né? Que nem a gente viu nas aulas de literatura. E nesse caso ela vai criticar a falta de aplicação dos ideais cristãos, que nesse caso eram só eram idealizados, mas nesse caso eles faziam fachada, que não coloquei, para para uma ação fria, dura, impiedosa e sanguinolenta. E aí nesse caso ela vai representar essa imagem com um escultor que vai buscar a imagem perfeita de Jesus, e para acompanhar essa imagem ela vai matar um cara. O que não faz muito sentido, né? Teoricamente, ela vai matar uma pessoa inocente para fazer uma imagem perfeita. Agora, Ailton Krenak, né? A vida não é útil. Agora começou a sustentabilidade. Isso começou. Sobre Ailton Krenak, esse sim não vai mudar nada você saber ou não quem é. Quer dizer, talvez mude um pouco,
Mas só para dar uma contextualização assim, mais geral, ele é um líder indígena, é uma figura política muito marcante e que inclusive na época da Constituinte fez um discurso que até hoje é lembrado, que ele foi lá, pintou a cara com genipapo, pintou a cara de preto assim, e foi defender os direitos indígenas e foi uma das principais figuras é, responsáveis por ter uma parte na Constituição brasileira só para os indígenas. Não foi a única, mas foi a principal. Uma das principais. No livro A Vida Não É Útil, que foi publicado durante a pandemia, ele, ele vai fazer várias entrevistas ali, lives, entrevistas e conversas por texto assim com jornalistas. Vai reunir tudo e dar uma editada assim e separar em cinco textos diferentes. Acho que são 5 textos. Se não me engano, são 5 textos. E. Então, sim. São 5 então, é isso aí. E são textos que falam basicamente de um tema que ele defende como indígena, claramente, desde o começo da atuação política dele, né? Então ele vai falar sobre temas como combater o consumismo, combater o, a interferência da economia na vida de pessoas que nem desfrutam dessa economia no geral. Vai falar de muitas coisas e. Caraca, meu voz tá indo embora. Vai falar de muitas coisas do contexto contemporâneo, inclusive fazer várias referências à pandemia. E algumas dessas críticas ele vai fazer de maneira bem radical, mas, mas é importante lembrar que ele está partindo de uma cosmovisão indígena e que o jeito que ele vê a vida talvez possa ser transposto para o nosso. A gente não precisa entender esse livro do jeito que está escrito lá, literalmente. Aí o primeiro texto, Não se come dinheiro. Ele disse que o Aito Krenak, né, ele fala no texto que ele conheceu um indígena norte-americano e que o indígena norte-americano disse para ele a frase não, é o seguinte dito indígena, né? Quando a última árvore tiver caído, quando o último rio tiver secado, quando o último peixe for pescado, só então o homem descobrirá que dinheiro não se come. Nesse caso, esse indígena norte-americano que ele encontra é também um ativista, se eu não me engano. E esse provérbio indígena, ele está muito mais relacionado com uma questão anticonsumista do que uma reivindicação indígena. Mas é uma coisa que está muito ligada às propostas de Ailton Krenak, que é basicamente parar de ver, inclusive está relacionado ao título do livro, mas é basicamente uma tentativa de fazer as pessoas pararem de associar recursos naturais a uma coisa inerente ao avanço tecnológico e à manutenção social. Ele disse que o problema que iniciou tudo isso foi, como ele vai falar no quarto texto, o Amanhã Não Está Vendo, o problema que iniciou tudo isso foi, no quarto e quinto, né, textos, o problema que iniciou tudo isso foi a ideia, a imagem de que o ser humano é infinitamente superior aos outros animais e por isso ele tem poder e é o único que tem poder e tem necessidade de impunibilidade de poder acabar com tudo à sua volta no que diz respeito a coisas naturais, animais, plantas, meios no geral, ecossistemas. Nesse texto ele começa elaborando um conceito bem diferente de humanidade, que nesse caso é uma humanidade que separa humanos, mas é uma coisa com a qual a gente já estava acostumado, a gente sempre ouve isso, e que inclui animais que não são humanos também. Ele diz que a humanidade, na verdade... que merda, calma aí. A humanidade, não é só um grupo dos humanos, mas também vai ser um grupo de humanos divididos. E aí você vai ter a sub-humanidade, que são essas pessoas que funcionam como animais para os humanos que não são sub-humanos. E a humanidade completa, incluindo a sub-humanidade, deve incluir também os seres que não são seres humanos, uma vez que esses estão equiparados quase com os seres que são sub-humanos. Ele também disse que faz uma crítica que eu falei ao consumismo
e a necessidade constante de modernização que algumas pessoas veem e têm como objetivo central de, do desenvolvimento de uma economia. Ele fala que a gente está viciado em modernidade, fala da questão da gente sempre querer alguma coisa nova, sempre querer comprar mais, mesmo que a gente não precise e tudo mais. E é isso aí, esse é o primeiro texto, né? Vamos pro próximo. Ah, é. Essas fotos aí são as lives que ele. As lives na qual ele fala cada um. Então nessa live aí, com esse cara aí, ele falou do Nosso Como Dinheiro. Nessa outra live aí, ele fala com o Siddhartha Ribeiro. Eu não conheci o Siddhartha Ribeiro, mas aparentemente o cara é pós-doutor em neurociência e dá aula de neurociência, não sei o que. Enfim, o cara entende de cérebro. E aí ele fala sobre sonhos para adiar o fim do mundo. Nesse caso ele não fala sobre sonhos, tipo assim, possibilidades para a gente acabar com o mundo, pra gente não acabar com o mundo. Mas são literalmente como os sonhos. Literalmente você dorme, você deita e dorme, né? E sonha. Como esse tipo de sonho pode adiar o fim do mundo. Nesse texto que a gente consegue perceber claramente a influência da cosmovisão indígena, do Krenak, na formação do pensamento dele, porque o sonho, de onde ele vem, é uma coisa premonitória. O sonho dá pro pajé o sentido do que fazer de acordo com o que vai acontecer. É claro que a gente não precisa entender o sonho desse jeito para poder entender como esse texto é possível. Inclusive porque nesse texto ele faz a relação do sonho com a história, falando dos nossos ancestrais, né, os homens das cavernas. Fala da psicanálise, fala da neurociência, inclusive com o Siddhartha Ribeiro. E o sonho é sempre uma imagem que, que traz uma possibilidade de futuro positivo. Fugindo da cosmovisão indígena, por exemplo, a gente tem na psicanálise o sonho trazendo para você o desejo ou necessidade que você passou até então. Então você passa o dia querendo ter alguma coisa, passa a sua vida com um problema, e você vai sonhar com o quê? Com esse problema. Às vezes você sonha com a resolução desse problema. E aí você pode aplicar na sua vida, quando você estiver acordado, a resolução que você teve dormindo. Na história, então, no caso dos homens das cavernas, tem os desenhos que eles faziam nas paredes, as pinturas rupestres, e que são interpretadas de muitas maneiras, mas todas essas maneiras convergem para uma coisa. Ou as pinturas eram conquistas que eles já tinham feito, matei esse bicho enorme, eu vou pintar na parede. Ou eram vontades, eles desenhavam na parede o que eles queriam fazer, então pintavam lá um bicho enorme e 50 pessoas em volta do bicho era o que eles queriam. Ou então rituais desse pessoal. E tudo isso se relaciona com o sonho, quando a gente vê o sonho como uma coisa fora do plano de convivência normal. Um plano através do qual você acessa um conhecimento interno, mais interno seu, na psicanálise, ou então um conhecimento externamente seu, que seria a cosmovisão indígena, ou mesmo dos rituais, né? Nesse caso da história. Na neurociência, os sonhos são só impulsos nervosos que acontecem enquanto você dorme. São basicamente pensamentos, só que são pensamentos involuntários. Pensamentos que retomam sensações, sentimentos e pensamentos mesmo que você já teve, gostaria de ter ou que você tende a ter, de acordo com o que você vive, o seu contexto. O Ailton então ele vê como tudo isso se encontra na questão do sonho e diz que sonhar é importante para tentar proteger o mundo desse avanço tóxico que a modernidade traz, basicamente. Depois ele diz no terceiro texto da nossa do nosso fetiche em criar máquina para fazer coisas. O nome do texto é Máquina de Fazer Coisas. E ele diz assim: eu separei um outro texto aqui também, mas eu acho que. Tá, esquece. Tem o texto do texto que ele diz assim: amigos que trabalham com história da filosofia e da tecnologia me disseram que o desvio dos humanos em seu sentimento de pertencimento à totalidade da vida se deu quando descobriram que podiam se apropriar de uma técnica. Ou seja, ele diz que a gente parou de se ver como animais pertencentes à natureza e
a ver a gente mesmo como algo superior e não atrelado à natureza, quando a gente descobriu que a gente podia manipular muitas coisas da natureza com técnica. Ele discute essa ideia então de distinção do ser humano da natureza e diz que na verdade a gente é um animal como qualquer outro que só se distingue na capacidade cognitiva. A gente é o único animal que é racional e consciente de si mesmo. Diz que essa ideia de distinção do ser humano da natureza faz com que a gente se distancie dela, produza mais consumismo e cria a ideia de um futuro para o qual a gente caminha. Só que, segundo ele, na verdade, o futuro não existe. Porque materialmente o futuro não existe. Mas, segundo ele, a gente só faz o futuro no agora. E se você pensar no futuro, você vai fazer as coisas voltadas para o futuro, quando na verdade o problema está acontecendo agora e não no futuro. Ele fala muitas coisas nos textos, é tipo assim, é basicamente uma conversa, então ele vai indo de um lado pro outro, sim, mas as ideias gerais são essas aí. Daí o Amanhã Não Está Vindo. Não tinha entrevista em live assim, então eu botei a foto da capa do livro dele, que também chama, de um outro livro dele, que chama O Amanhã Não Está à Venda. E parte desse texto aí, ele pegou de ideias que ele trouxe no Amanhã Não Está Vendo, no livro, né? Ele, nesse texto aqui, ele discute, é bem mais curtinho essa parte, e ele fala muito nesse trecho da Covid-19. No texto inteiro, a Covid-19 aparece como sendo uma tentativa da Terra, como se fosse um organismo vivo, de, de trazer para os seres humanos a consciência de que eles não são especiais e de que a gente não é especial e de que a gente depende da Terra, porque é dela que a gente veio e dela a gente depende, no caso, de recursos. E ele vai trazendo essa ideia da Covid-19 em todo o texto, e nesse texto aqui essa ideia ela é mais clara. Ele fala de como alguns seres humanos tratam a Covid-19, trataram a Covid como nada e como trataram as mortes decorrentes da Covid como nada também. Ele também fala da compulsão materialista, que ele falou aí algumas vezes durante o texto, e fala e vai retomar de novo o contexto da objetificação de indivíduos, que tá atrelado à subhumanidade. Quando ele fala que existe uma humanidade que engloba tudo, mas na verdade o clube seleto da humanidade são algumas pessoas que têm poder sobre tudo e que podem viver como seres sem serem atrapalhadas, interrompidas, enquanto você tem o resto que está na condição de subhumanidade, que serve só para manter essas pessoas que são que integram a humanidade. E aí ele vai caminhar para a ideia da vida não é útil, da vida não ser útil, não na questão ser útil, tipo assim, viver não importa, posso morrer e tanto faz, mas ser útil na questão utilitária mesmo. Ele diz que nesse caso tanto a vida das pessoas que estão em condição de subhumanidade, como a vida das pessoas que estão no, no meio disso tudo que são a humanidade, né? São todos a mesma coisa. E só que a relação de visão de um para o outro é de objetificação, porque esses sub-humanos só, são descartáveis e servem para manter esses humanos. E aí tem uma visão também que vai que ele critica, que é, que é um tipo de ação que aconteceu inclusive em regimes ditatoriais a, atrás na história, que é basicamente a visão de que as pessoas é, quando param de trabalhar, de fazer alguma coisa útil, elas elas começam a dar despesa e não ajudam em nada o desenvolvimento de alguma coisa. E aí as pessoas podem então morrer, né, na visão de um organismo político soberano. É a ideia também de um texto de um sociólogo italiano, que eu não vou lembrar o nome agora, mas o texto chama Homo Sacer, que é basicamente a ideia de que pessoas sem, sem nenhum poder, sem nenhum acesso ao poder político, quando
quando não tem mais utilidade pro poder político soberano ao qual ela está submissa, digamos assim, quando essa pessoa, esse tipo de pessoa, para de ter utilidade para esse poder soberano, ela ela pode morrer em sacrifício à manutenção desse poder soberano. Por isso que é homo sacer, né? Sacer vem de sacrifício. Deus, cara. E justamente esses dois, né, o sociólogo italiano e o Ayrton Krenak fazem uma ideia de que essas pessoas se distinguem como se fossem seres diferentes mesmo, de espécies diferentes. No caso, o italiano vai falar do Homo sacer como se fosse uma espécie mesmo, e o Ailton Krenak vai só dizer a condição de humanidade e subhumanidade dos dois. Daí finalmente tem A Vida Não É Útil, que é o último texto e que dá nome ao livro, em que ele fala sobre como a gente vê a vida como uma trajetória que tem que ser uma trajetória de sucesso e que a gente faz bastante dinheiro, e na qual se você não fizer nem dinheiro, nem for uma pessoa de sucesso, nem influente, você simplesmente teve uma vida perdida e que a sua vida não valeu a pena ter sido vivida. Ele combate essa visão a partir que não falei, da sua visão indígena, dizendo que a vida na verdade era para ser fruição desde o começo. Até porque a gente nasceu como sendo animais, os animais não fazem nada senão lutar uns com os outros ou acasalar. E se a nossa condição é ficar preso a acasalar e lutar um com o outro, então a gente tem que no mínimo aproveitar alguma coisa. É a única coisa que nos resta, né? Mas a gente, depois que se distinguiu da natureza e criou é, uma organização que foge da natureza, mais ou menos, no caso, quando a gente cria uma sociedade, cria centros urbanos, cria técnica, desenvolvimento científico, quando a gente cria tudo isso, a gente se distingue da natureza e acha que a vida pode ter alguma coisa a mais do que só existir. É óbvio que a gente, que nem eu falei, a gente não pode entender tudo aqui como literal. Até porque se a gente pensar que eu não preciso, eu preciso para ser feliz na minha vida só existir e contemplar as coisas, então eu vou pensar assim, é só eu parar de trabalhar, me jogar lá no chão e ficar olhando pro céu e eu vou ficar feliz, eu vou ficar vivo. Óbvio que não. No nosso contexto que a gente criou, nas cidades que a gente criou, nas sociedades que a gente criou, se você não trabalhar, você vai morrer, é óbvio. Você precisa ter dinheiro para comprar sua comida, precisa ter uma moradia, senão você vai morrer de frio, precisa ter algum tipo de aquecimento, precisa tomar banho, você precisa fazer as coisas. Como você não tem mais possibilidade de ter isso gratuitamente da natureza, porque você não é mais, você não é indígena, você, sei lá, descendeu de alguma pessoa que algum dia viveu assim, ou na época das cavernas, ou mais recentemente, a única opção que você tem é trabalhar nessa sociedade que você está. Então, apesar do texto dele parecer, eu acho que radical diretamente, eu acho que ele não quis dizer isso, não quis transmitir pro leitor essa ideia objetiva, assim. Ele queria meio que traduzir o que ele pensa, mas ele falou a partir da visão dele. E como eu falei, discute a visão utilitária da vida como uma trajetória, em que, no caso, numa trajetória na qual se você não é útil, você não é uma pessoa de bem, digamos assim. E eu acho que relaciona bastante essa ideia se relaciona bastante com quando a quando Camus, o filósofo francês, escritor também, Camus, ele diz que no a condição de existência do ser humano é não ter sentido. E aí, então a gente busca sentido para essa vida, quando na verdade ela não precisa ter sentido. E no caso do texto do Krenak, ela não tem sentido nem utilidade. A gente não vive em função de. A gente não deveria, segundo ele, viver em função de manter uma economia, de trabalhar e de integrar um corpo social operante, segundo o Elton Krenak. Ele também fala a ideia da escola como uma instituição que ensina as pessoas a verem a vida como alguma coisa útil, dando valor a pessoas que foram para universidades muito boas e ganham bastante dinheiro por conta disso, e dando pouco valor a pessoas que não fizeram nada disso e vivem uma vida
possivelmente feliz, mas sem nenhum contato com o academicismo desse jeito. É. Bom, pra ele é isso aí, tudo isso que ele acha aí. É isso. Acabou-se. Ele acha isso aí. E eu, e eu saio por aqui. Acabou. Muito bom, Pedro. Foi muito bom mesmo. Parabéns. Muito bom, Pedro. Obrigado, obrigado. Thank you very much. E aí, vocês querem comentar alguma coisa? Eu lembro que o... O que você lembra? O Bruno tinha falado que o final era muito radical. O Arthur falou que ele pretendia ser um texto filosófico e não foi. O que vocês acham disso? Ao final foi mesmo, assim, ele terminou falando que a gente tinha que renunciar a tudo da civilização, umas coisas bem mais radicais do que a vida não valia a pena você viver, você tinha que morrer, não sei lá, umas coisas bem radicais, assim. O resto que ele falou no livro, a maior parte. Nossa, vai, fecha o olhinho. Aí, fecha o olhinho. Então, a maior parte que ele falou no livro, assim, achei interessante. Mas é que o final eu achei mais radical mesmo. Mas o resto que ele falou eu achei interessante, legal. Até algumas coisas não eram tão científicas, tipo ele falar que a Terra é viva. Mas na visão dele, ele achar que a Terra é viva, eu achei que tudo bem. Mas foi legal, mas foi legal. Fala aí, Arthur. Você quer falar alguma coisa, sei disso. Enfim, eu tava achando enfim, o texto, a forma como ele escreveu, muito ruim mesmo. Mas aí, tipo, o Pedro falou que é basicamente trechos de conversa, então faz mais sentido, né, ele ter escrito dessa forma. Mas, enfim, o problema pra mim é que, tipo, grande parte dos textos, a maioria dos textos, ele não aprofunda muito. Acho que ele fica muito num lero-lero conceitual, sem, tipo, aprofundar no que ele quer falar, sem tentar comprovar o que ele quer falar. É um livro mais, tipo, pessoa mais enunciativo do que argumentativo em si. Enfim, ele tem uma resolução, tipo, vai, sei lá, parecida com o de autores, sei lá, da direita, vai, o Ted Kaczynski, por exemplo. Ele também fala para renunciar à vida moderna e tal, mas é mais uma questão da vida industrial do que da vida, enfim, civilizada como um todo, né? Tem, tipo, sei lá, o Spengler também que fala muito da mudança, enfim, da vida, enfim, quando a pessoa, por exemplo, quando ela tinha, enfim, tipo, no estado de natureza, a pessoa, por mais que ela tenha, enfim, que conviver com outra pessoa, essa convivência era muito menor, porque você tinha muito menos cultura, né? Então, assim, no sentido geral, então, a pessoa tinha muito menos relação com a outra e muito menos necessidade de ter relação com a outra. Então, por exemplo, até por questões de sobrevivência. Então, assim, sei lá, o caçador-coletor, ele tem que caçar em grupo e coletar, né? Mas só isso, assim, tipo, ele só tem que estar reunido com as outras pessoas naquela ocasião. E talvez ele possa estar reunido quando vai se alimentar ou qualquer coisa do gênero. Mas, por exemplo, não sei, um viking, sei lá, ele tem que estar junto para coletar lenha, então, tipo, enfim, a atitude de extrair lenha é uma atitude que envolve mais pessoas e mais força, precisa de ter mais gente obrigatoriamente, planejar um barco e construir um barco. Então, tudo, enfim, com o avanço da humanidade, você necessita que tudo tenha mais pessoas envolvidas a todo momento. Então, você depende mais da opinião das outras pessoas. Você começa a ter uma, enfim, diferenciação do tipo de mente. Antes você tinha a mente individual, você continua tendo, porque você, enfim, ainda tem seus pensamentos próprios e eles ainda são mais ou menos segredos seus, mas você passa a ter também a mente coletiva, sendo cada vez mais presente. Você realmente precisa se preocupar com o que as outras pessoas pensam, você precisa se preocupar
navegação avião. Enfim, você ainda precisa se preocupar, cada vez mais com enfim, a cidade e o contexto que você está, caso você queira sobreviver. Quanto antes, essa necessidade era muito menor. E acho que, enfim, além disso, acho que, enfim, ele não tenta aprofundar muito do que ele fala, assim, tipo, na parte dos casos. Acho que ele só enuncia o que ele está falando. E o negócio do Homo Sacer tipo, é de um filósofo, assim, que ele, tipo, um filósofo, sociólogo e tal, mas ele tem conhecimento, tipo, uns tratados, não digo uns tratados, ele tem uns livros mais, tipo, da filosofia do direito, coisa e tal. Então, a figura do Homo Sacer, ele era, enfim, vai, no período do Império Romano, por exemplo, tipo, ele era um criminoso que, como ele ia, não, tipo, por exemplo, você tem o direito romano, que é o direito, a legislação em si, as normas jurídicas, e os criminosos normais, eles iam contra esse direito. Então, sei lá, o cara roubou, o cara matou, o cara matou, o cara roubou, sequestrou, sei lá. E isso tinha a figura do Mostácio, que ela ia não contra a legislação em si, contra as normas jurídicas em si, mas ela ia contra a justificativa das normas jurídicas. Então, por exemplo, mesmo que, sei lá, o nosso estado atual. Dá um exemplo, né? É como se ele não fosse contra as normas jurídicas em si, mas como se ele fosse contra os deuses que justificam as normas jurídicas. Como se ele fosse contra os preceitos da jurisdição. No contexto atual, é como se, sei lá, alguém não fosse, sei lá, contra a lei, mas fosse contra as ideias da Constituição. Então, se ela fosse contra a igualdade, contra a liberdade, esse tipo de coisa. Então, essa figura, por ela ir contra a justificativa, ela vai contra o espírito da lei, ela vai contra, então, o espírito do povo, ela vai meio que, mais ou menos, contra o Deus daquela sociedade. Então, se, enfim, ir contra, sabe, ir contra um Deus que justificasse as normas jurídicas de Roma, fazer com que você fosse contra algum Deus da época, e, sei lá, contra a igualdade hoje, você ir contra Deus hoje. Então, você tem que ser punido da mesma forma que o Homo sacer seria punido. Enfim, no caso, o Homo sacer, enfim, no Império Romano, e por ir contra a justificativa, os romanos entendiam que ele não poderia ser punido como os demais, e que não era nem encargo dos romanos punir ele. Então ele deveria ser punido não pelos romanos, mas pelos próprios deuses, que seriam a justificativa. Então, ao invés dele ser preso ou escravizado, ele seria exilado. Então, ele ficaria um estado em que ele está de contato mais direto com os deuses, que ele está, enfim, longe dos homens, então diretamente ele Deus. Então ele é a justificativa e seria uma punição maior, porque, enfim, seria uma punição que não seria dada pelos homens, seria dada pelos próprios deuses. Enfim, enquanto hoje, não sei como que essa execução da pena seria realizada, né? Enfim, o máximo que a gente consegue fazer é dar uma pena maior para as pessoas que vão contra o espírito das leis, tipo, sei lá, vai, eu queria dar um exemplo, mas é o exemplo mais óbvio. Sei lá, acho que no caso do 8 de janeiro, se tem a pessoa cometendo crimes objetivamente ela mesma, enfim, a pessoa em si, objetivamente, cometendo crimes pequenos, as que têm a pena, sei lá, 5 vezes maior do que era para ser com aquele crime, por causa que ela estaria tentando contra o espírito do Estado Democrático de Direito, de todas as nossas, todos os nossos deuses, toda a nossa religião que justifica a Constituição e, enfim. E você, Flávio, o que você pensa de tudo isso? Olha, eu concordo com o que vocês falaram. Eu gostei do livro, mas, assim, eu concordo com a maioria das ideias que o Ailton Krenak ele apresenta. Que a gente está... que o homem ele não se considera parte do meio ambiente, mas ele é. E que ele é dependente, sim, da natureza, portanto, ele não pode destruí-la totalmente, já que ela precisa, já que a gente precisa da natureza para viver. Mas eu acho que ele foi um pouco radical, assim, porque no final ele fala que a gente precisava renunciar a tudo e que a gente não precisa fazer nada para
A gente só precisa existir, mas assim, é um pouco hipócrita, digamos assim, porque você percebe que as entrevistas que ele dá por meio da tecnologia que a gente criou. Ele usa o fone lá, ele usa toda a tecnologia, então assim, ele está criticando uma coisa que ele está usando. E querendo ou não, foi graças ao nosso estudo, ao desenvolvimento da ciência, que a gente conseguiu combater, de certa forma, a Covid-19. Até porque a gente criou vacinas para isso. Claro que muitas pessoas morreram, sim, e que durante a pandemia a gente percebeu que foi parar as indústrias, foi parar meio que quase todo movimento humano, digamos assim, que a natureza começou a ressurgir. A gente percebe isso porque realmente o homem explora demais a natureza, verdade. Mas eu acho que, tipo assim, esse exagero de exploração é um problema, mas também não é por isso que a gente vai parar de desenvolver, senão a gente vai ficar estagnado. Porque as populações indígenas, por exemplo, elas, durante a pandemia, foram as mais vulneráveis, porque elas não tinham vacina, elas não tinham esse desenvolvimento tecnológico que as cidades grandes tinham. Então, acho que nesse momento foi um pouco hipócrita se ele também falar que a gente devia renunciar a tudo e só ficar olhando para o céu e tá. Mas no resto, sim, você até concorda. No livro em si, ficou um pouco repetitivo as ideias, mas foi porque o jeito pelo qual o texto foi formado, né? Que foram várias entrevistas, ele acabou falando as mesmas coisas na maioria das entrevistas, então você juntou tudo e ficou aquela repetição, mas foi o jeito que o texto foi escrito. Mas assim, eu concordo que o homem explora muito a natureza, e que a gente está destruindo ela. Tanto é que tem o aquecimento global e tudo mais, mas eu acho que também não chega ao ponto da gente só falar assim, ah, então vamos parar tudo, a gente não vai fazer mais nada. Achei isso, assim. Depois foi embora. Olha, não, acabou a bateria do meu celular ali. Mas eu esqueci de uma coisa, né? Eu não coloquei exercício. Verdade. Damn, that's crazy. Vai ter que Ah, ficar sem. enfim, lembrei agora, tipo, tem um filósofo judeu, Hans Jonas, que ele fala justamente, tipo, é, enfim, ele cita o mito de Prometeu, fala assim, falando, tipo, Prometeu, enfim, mito relacionado à técnica grega e tal, como que o homem, com fogo com fogo, consegue desenvolver a técnica, consegue ter tecnologia e modificar algumas coisas, mas que no mito deixa claro que essa modificação ela era limitada, porque, enfim, na época, na Grécia, essa modificação na natureza ela é muito restrita porque a técnica era muito restrita. E o Hans Jonas diz que, enfim, e isso era uma das bases de todo o pensamento da época. Então você tinha a noção de que, enfim, por mais que o homem modificasse as coisas, essas modificações eram pequenas. Até porque de fato eram pequenas. Mas o Hans Jonas diz que, como a técnica avançou muito, as modificações do homem passaram a ser muito grandes, esse pensamento, essa base teria que mudar, porque, enfim, agora a técnica e o homem consegue modificar a natureza para, enfim, escalas muito maiores, consegue, enfim, acabar com a natureza toda. Enfim, por causa disso, os pensamentos deveriam mudar e tal. É, enfim, e você tem essa noção de justamente de por exemplo, você tem com o método científico, ah, não só o intuito de, enfim, de buscar a verdade, de buscar, enfim, o objetivo, enfim, de ter o objetivo de buscar a verdade do que você está investigando, mas também o Francis Bacon, que é, enfim, o criador, o consolidador do método científico da ciência, propriamente dito, é, deixa claro que, enfim, o objetivo da ciência não é só buscar a verdade, mas buscar a verdade de uma forma que seja benéfica para o homem. Então, buscar a verdade de uma forma
que ela consiga, enfim, moldar a natureza e modificar a natureza para um melhor proveito do homem. Que é basicamente o mesmo, enfim, que esse pensamento ele surge também ao mesmo momento da explosão do pensamento, enfim, de feitiçaria na Europa. Então você tinha o pensamento cristão, que era um pensamento que, enfim, é um pensamento anticontratualista religioso, né? Que antes você tinha religiões, basicamente contratos, que o homem oferecia alguma coisa e Deus dava alguma coisa em troca. O pensamento cristão, não, né? Porque o Cristo é o último, enfim, é o último sacrifício, então o homem não, é o último sacrifício, e o homem, enfim, perde essa questão de troca com Deus, né? Então, enfim, o homem não precisa mais dar nada a Deus, e nem Deus daria mais nada ao homem fisicamente, porque o último contrato, a última troca foi justamente o sacrifício de Cristo. Você teve durante todo o período medieval esse pensamento, a maior parte do período medieval, esse pensamento de que o homem deveria apenas tentar ser honesto e justo na sua vida para ser recompensado na vida futura. E com, enfim, a feitiçaria e a ciência, você tem mais ou menos a volta de uma, ou enfim, surgimento de uma tentativa de torturar a natureza e modificar a natureza, ou enfim, a realidade para o seu próprio proveito. É isso. Que coincide aí com, enfim, a Revolução Industrial e tal, que é justamente o que o Ayrton Krenak critica, e exploração da natureza e É isso aí. Fala, Pedro. Pode falar. Não, é isso aí mesmo. Não teve muito o que falar, Isso. não. É isso. Exato. Isso. Sim. Hã? Isso. É isso. Isso. Acho que é isso então. É, It's over. Quem vai ler o próximo, hein? Quem vai ser o próximo? Qual vai ser o próximo, inclusive? A gente não decidiu, esse é o né? problema. Esse vai ser o problema. Oh, antes disso, não tem que fazer o fechamento, não? Ah, é verdade. Droga, É esqueci do verdade. E fechamento. assim, eu poderia pedir encarecidamente para ser algum livro, tipo, As Meninas, assim, É pra muito conseguir louco. É ler. melhor que nas férias. Mas pode ser também, se vocês quiserem. Quê? Mas eu acho que é meio longo. São 300 páginas para ler em uma semana. Mas pode ser também, se vocês quiserem. Ah, a gente faz umas 2 semanas, vai. Dá pra ler umas 150 numa semana e 150 na outra. Aí a gente faz, tipo, depois da próxima semana. É que daria pra gente aproveitar esse final de semana, que é feriado, né? São 4 dias de feriado, então Oh my god. É, então é verdade. se a gente pegar um outro curtinho, não tão curtinho, mas se quiser, daria pra pegar um outro e deixar esse pra mais pra frente, mas aí a Deixa eu gente só ver. fala, tu fala. Eu tenho que ver se eu tenho outro livro físico aqui. Peraí, só um instante. Ah, é por isso que é Les Meninas. É, verdade. Pode ser as meninas, então. Emendar? Vai emendar quinta, sexta, sábado. Talvez. Domingo. Eu tava em dúvida se ela ia emendar na sexta também, porque na quarta-feira Ah, de sextas a escola não peraí. para. Ó, aqui, dia primeiro, né? 2 e 3 tá escrito aqui, emenda de feriado. Ai, que bom. Só as meninas mesmo, pessoal, então, por favor. Pode ser as meninas, então, se vocês quiserem. Mas para a semana que vem ou para outra? Pra semana que vem. Vou tentar, vou tentar. É, eu vou tentar, mano. Eu não Ou, se garanto vocês nada. quiserem, para as meninas, acho que eu tinha falado pro Pedro isso. Não lembro. Alguém falou isso. Vou falar pra Flávia, mas para alguns de vocês eu vou falar também. É, sei lá, com as meninas tem uma história muito grande. Não muito grande, mas dos que a gente tem é o maior que tem, né? E são 3 narrações diferentes, além do próprio narrador, né? Mas Ah, tá. são 3. Daria Tá. pra, tipo, cada um falar de uma pessoa e a outra pessoa fala, sei lá, da história no geral. É, isso é legal. Mas então, são 3, né? São 3 meninas. Então aí vocês 3 fazem, eu fico de fora, né? Pode ser? Nossa, ótimo, né? Ótima ideia, né? Obrigado. A gente fala da história em geral, assim, se, tipo, a gente ficar falando só Nada de disso, um, a gente fala da nada história disso, nada toda. disso. Nunca.
Eu acho que o Bruno Bini Camargo, como já leu, vai ter que falar a história inteira, então. Tá bom, eu falo. Já li. Aí você pega da personagem que fala mais. Cara, eu tenho que sofrer mesmo, né, mano? Que isso, cara. Eu quero É, pegar. Mano, eu ele quero fala da pegar que Lorena. aparece dois. Tem duas falas no livro só. Tem alguma Ô, assim? Pedro, Eu. como você tem uma amiga que chama Lorena, aí Ô, você louco. fala sobre a Lorena. Ah, mano. Tudo bem. Tudo Faz bem, sentido. tudo Não, calma Você bem. aí, falou tudo. tudo bem, você aceitou. Que Não, eu pena. não sei. Calma aí, eu tava pensando aqui, tava só. Ó, tem três personagens. A Lorena, a... A Ana? tem a Ana, mas qual que é o nome da outra mesmo? É Lia? É, Lia. Lia, é. A Eu quero Lorena, ali. você quer a Lia? Tá bom. Ó, tem a Lorena. Não, a Lia tinha que falar com o Machado, claro. O Machado ia gostar da Lia muito. Ali Você é tá prostituta? mutado, mas eu... Primeiro deve ser uma comunista drogada, sei lá. Não, é uma comunista, né? Ah, Ah, pensei que ia ser prostituta. Hã? Não, Pensei que ia ser uma prostituta. não tem prostituta, É a não. prostituta, mais ou menos, não é? Ah, não é uma prostituta, só que ela fica com o amante dela e ela quer casar com um cara rico. E ela é drogada. É, Tem essa, tem a Lia, que é comunista, casada com um cara que tá preso, que, que é do movimento contra a ditadura. E aham. tem a Lorena, que gosta de um cara que é casado. E ela é rica. Ela é rica. É um ponto não importante. Aí vocês escolhem aí. Já que vocês falaram que eu falo a história, eu falo a história. É, acho que a gente vai ter que se decidir só lendo então, hein? Fazer sorteio depois do final. Não, eu mas acho que aí. é experimenta. Ah, bem que, assim, se você escolher uma pessoa já antes, você lê a história já focando na pessoa, né? É verdade, tem isso também. Ah, meu Deus. Meus Tá bom. pesos com quem ficar com a Ana Clara, porque, pelo amor de Deus. É, pelo amor de Deus, mano. Meus pêsames também. Meu Enfim, Deus. eu vou escolher a Lorena, então, é isso aí. A Cara, eu Arthur escolhi tem a que ficar com a Lorena. Lia mesmo, né? Não, fica com a Lia, fica com a Lia. Não, a Lia é perfeito pro Arthur. Deixa Não, o ele. Arthur não vai querer a Lia. Não, eu quero saber, não quero saber, não. Vai ser É a mesma obrigado, ideia tá? de falar pro Arthur falar de Caminho de Pedras. É a mesma ideia. É, 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 mais ou menos. Então o Arthur vai ficar com a drogada e eu vou ficar com a comunista. É isso aí, então. Vocês decidiram. Yes. Arthur, E quem é já drogado, então? a drogada não fala nada com nada. Então. É, Mano, quem que é a drogada? Quem que é a drogada? é a Ana. Ana Ah, Clara. não, não deixa. Esquece. Ah, Dá pra você não ficar quer com a a Ana drogada. Clara, né? Dá pra ficar com a Ana Clara porque. Como ela não vai me falar nada com nada, ia ser legal falar sobre nada com nada, mas esquece. Eu quero ficar com a Lorena, certo? Você não quer ficar com a Ana Clara por alguns outros motivos, né? Eu sei disso, eu sei. Um motivo misterioso, né, Pedro? Motivo misterioso. É, não, ninguém sabe Fala da por Ana quê. Clara. Ninguém sabe por quê. Ninguém sabe. É. Até eu sei. Você sabe? Você me falou. Eu não sei, não. Eu não Olha lembro aí, de mano. falar. Me explanou, velho. Que Eu isso. não lembro Ô, de falar. louco. Eu não lembro de ter falado isso. Não, eu não falei, não. É, É o tá quê? bom. Não, eu vou ficar com a Ana Clara também. É isso. Ué, você É. decide melhor, por favor. Tá bom, eu só existo. Então. Não, eu vou ficar só com a Ana Clara. Não vou ficar com a outra. Não vai ficar com a Lorena? Não, obrigado. Vai sim, Ah. Pedro, vai sim. Vou não. Não, agora eu já vou ficar com. Não sei nem com quem eu vou ficar. Querem que faça sorteio, já que vocês não. Vamos fazer de fechamento? Fechamento. Melhor. Ó. Ó, eu vou ficar com quem sobrar, mano. Escolhe vocês dois aí. É só um, só três também, velho. Não vai mudar muita coisa, eu acho. Vamos começar. A vida não é útil. Você abriu o fechamento? Ah, você abriu. Não, tá. Tava abrindo, mas.
É 2020, né? Que publicação? Deixa eu ver. Acho que é 2020, eu acho. Ou 2021. Ó, aqui tá dizendo 2020. 2020. Como é que eu falei? Assunto. Ah, Ah. tem muita coisa com o carro. Por que tá em negrito? Eu não sei. É só negrito. O que tem negrito? Ah, o nome? Não, é que tô escrevendo embaixo já. Já tô fazendo o próximo pra. Oh, ok. Ah, não. Não, deixa em negrito. Eu coloquei em negrito. Tipo assim. Ó, cadê? Machado de Assis, ó. Vem, Ah, vem, você que deixar vem, em negrito. vem escrito só Machado de Assis, mas o nome inteiro é Joaquim Maria Machado de Assis. Aí ela, aparentemente, é tratada só como Sofia de Melo Brenner. Daí eu coloquei só isso aqui em negrito. Não, eu vou tirar, mas tanto faz. Acho que ninguém vai prestar atenção nisso. Não, é que eu tava fazendo. Deixando pronto da semana que vem. Aproveitando que tava vazio o outro. E pra não ter que tirar tudo. Não, vai fazer. Acho que eu vou ter que recorrer ao meu slide, porque eu não tô lembrado do que eu falei. Calma aí. Esse cara fala de muitas coisas, mano. Muitas coisas bagunçadas. A gente poderia parar de gravar também, né? É mesmo, Por tá quê? gravando ainda, né? Ah, é verdade, né? 1h30 de Então, gravação. então, fala tchau aí, Pedro, já que foi você que fez, né? Tchau. Pra você que está vendo esse vídeo, ó. Adeus. Obrigado por assistir também, né?